Olha só, seguimos adiante aqui, iremos para Brasília já já. Brasília em polvorosa, a capital ali está ali atônita, esperando quanto antes o avançar do novo depoimento do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, Mauro Cid, ainda nessa esteira do tio França, que se explodiu, também o tal plano frustrado dos Kids Pretos segue dando o que falar e causando uma repercussão. Mas eu proponho aqui, senhores, que a gente retome também um dos principais temas das últimas semanas, chocou o nosso país, que foi, obviamente, a questão do delator do PCC, o Antônio Vinícius Gritzbach. Inclusive, novas imagens, David de Tarso, da investigação da morte do próprio delator do PCC, revelam que os assassinos fugiram de ônibus. Queria entender em qual contexto isso se deu. Por favor. Logo depois que eles assassinaram Vinícius Gritzbach no Aeroporto Internacional de Guarulhos, eles fugiram com o carro e o carro, aquele Gol preto que aparece nas imagens, teria apresentado uma pane. E aí um deles fugiu a pé, o que estava no volante, e os outros fugiram de ônibus. Pelo menos essa imagem já está em poder da Polícia Civil para que as investigações avancem. Só que a Polícia Civil não conseguiu ainda identificar quem são de fato essas pessoas, mas tem as imagens do ônibus que eles entraram e depois conseguiram escapar. A gente relembra também que está sendo oferecida uma recompensa de R$50 mil por Cauê do Amaral Coelho, ele que tem 29 anos e teria apontado quando Vinícius Gritzbach chegou no aeroporto acompanhado da namorada e também de um segurança. Então, tudo isso está sendo apurado, mas essas imagens também vão avançar nas investigações que tratam sobre esse caso. Então, inclusive foi o ônibus público, que fique claro aqui. Senhores, eu não sei se vocês sabiam, mas o próprio Cauê Amaral Coelho, confere? Isso. Foi o sujeito que entregou, responsável por entregar a posição do Antônio Vinícius Gritzbach. Ele mesmo, uma curiosidade aqui para vocês entenderem como esse enredo todo começa a ganhar um contorno um pouco dramático. Inclusive o próprio Cauê foi preso por tráfico de drogas no dia 19 de setembro de 2022, mas acabou solto no dia 13 de outubro, menos de um mês depois. Foi solto, né? Eis a nossa legislação penal. Eis os nossos defensores de bandido, né? Esses sim são bandidos. Agora, os policiais, eu não aceito que você chame de bandidos antes de qualquer investigação. É absurdo esse tipo de delito, né? Envolvendo, inclusive, policiais corruptos que devem, sim, ser afastados, se devidamente comprovado que eles são corruptos, devem ser expulsos da corporação, porque eles acabam manchando a maioria de policiais honestos que temos nesse Brasil, né? O problema é que a polícia é a grande vidraça. Quando um comete um erro, é a sociedade inteira crucificando. A polícia pode ter 1000 acertos. É igual o goleiro. O goleiro faz 40 defesas boas. Se tiver um frango, ele vai ser sempre lembrado pelo frango, né? A gente espera que esses indivíduos sejam presos o mais rápido possível e que essa investigação termine o quanto antes. É difícil, mas essa loucura toda vai realmente revelando novos personagens, talvez mais respostas do que dúvidas, que era o nosso caso aqui há 1 semana, 2 semanas atrás. Mano, como é que você viu esse caso do próprio Cauê nessa história toda? Pois a gente está cansado de falar aqui sobre como a gente tem que mudar a forma de tratar a punição a membros de facções criminosas. Porque o acesso à progressão de pena, a benefícios que fazem com que o delinquente possa voltar à sociedade, fazem com que a pessoa, na verdade, escale na sua carreira criminal. É como se houvesse um plano de carreira do crime. E ter passagem é uma estrelinha no currículo. Então a gente não pode ignorar isso e manter a legislação como ela ocorre hoje, sem ter um tratamento adequado para o criminoso, que é um faccionado, alguém que busca ser um profissional do crime, não é como alguém que furta um supermercado. Mano, se você me permite uma breve interrupção aqui, estamos de volta aqui para todos os ouvidos atentos, ligadaços na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor. Após aqui trazemos um caso trágico que aconteceu ontem em motel, Avenida Paulista, estudante de medicina, 22 anos, 2 policiais tiraram a vida dele, um saco de cimento ali no peito dele, morto. Seguimos aqui trazendo todas as atualizações do caso do delator do PCC, Antônio Vinícius Gritzbach. Pelo visto, teve gente caguetando a posição dele, que foi decisivo para essa trama toda sinistra que acabou gerando essa crise na segurança pública paulista. David, mais informações?
Exatamente, né? A gente está falando aqui que novas imagens revelam que os assassinos, alguns deles, fugiram de ônibus. Então a Polícia Civil já está analisando essas imagens para trabalhar em mais identificações. Quanto ao Cauê, existe também a informação de que essa prisão que você trouxe, Marinho, que ele foi preso logo na sequência solto, ele estava com mais de 1.000 comprimidos de êxtase e também, em relação a esse caso, ele teria se envolvido numa briga com um guarda de trânsito, um guarda da CT, e nessa briga ele até ameaçou o guarda dizendo que ele era faccionado do PCC. Por isso que também a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública avançou nas investigações, revelando quem que era ele, né? Porque ele já tinha nessa discussão dito que era membro do PCC. Meus amigos, Paulo, queria também te ouvir, você conhecendo... Eu quero aproveitar tua presença, teus contatos, você que conhece os meandros aí de todas as corporações. Você acha que tem... Quem é que vai ser responsabilizado dentro dos respectivos escalões das diferentes forças policiais? Você acha que chega em alguém a partir da delação ou se realmente foi algo pontual de alguns policiais fazendo... Enfim, bico, fora do expediente? Não, 1.000 páginas de delação, né? É muita coisa. E muita gente. O promotor vai se debruçar sobre isso. Tem que ter uma investigação minuciosa. É muito grave quando a gente vê policiais se corrompendo. Sim. Eu não passo pano para policial corrupto de forma alguma. Aliás, já prendi policial corrupto e fui massacrado na minha instituição, mas eu não me arrependo nem um pouco. O policial corrupto tem que parar atrás das grades e não passo pano para corrupto, não. Ele fugiu de ônibus, porque quando você comete um crime, você entra num transporte público, isso é muito comum da bandidagem, entrar em metrô, entrar em ônibus, ele anda 300, 400 metros, desce em qualquer local, geralmente ele anda com 2 vestimentas de roupa, ou seja, uma camisa embaixo da outra, troca essa camisa e assim vão tentando fugir da polícia, né? Eu acho que a recompensa que a secretaria ofereceu, que o governo ofereceu, é legal, é válida, mas dificilmente alguém vai entregar um chefe de facção por esse valor. E tem muitos desdobramentos, muitas pessoas também que podem ser os assassinos de Vinícius Gritzman, porque ele tinha envolvimento, então, com a delação do PCC, integrantes do PCC. Também tinha uma pessoa do Comando Vermelho que até mesmo uma fonte me disse que ele foi sequestrado, ficou durante horas em poder dos sequestradores e depois liberto, que foi a mando desse integrante, então, do Comando Vermelho. Então tem também esse envolvimento, que ele estaria lavando dinheiro para um integrante do Comando Vermelho e depois, com um desvio de recurso do Comando Vermelho, essa pessoa foi cobrar ele, além também dos policiais que foram delatados por ele. Então, assim, são várias linhas de investigação, por isso que é importante a identificação dos responsáveis. Ele arrumou treta com as piores pessoas que puder arrumar. PCC, Comando Vermelho e policial corrupto. Então... E ainda não quis o sistema de proteção que foi oferecido. Aí fica difícil, né? Palumbo, meu bom, acho que é o gancho perfeito aqui. É evidente que é importante trazermos aqui a informação, é o nosso papel, tentar ir montando esse quebra-cabeça conforme as evidências forem se apresentando, mas eu queria que a gente expandisse um pouco essa discussão, porque realmente envolve uma teia de aranha, assim, que tem umas tarântulas imensas, PCC, Comando Vermelho, policial corrupto, tem delação, Ministério Público, enfim... Eu quero que vocês me ajudem aqui a pensar. Até porque esse tal Cauê, o responsável desse chave ali para dizer a posição dele, como eu disse, condenado por tráfico de drogas, solto um mês depois, talvez de certa forma um símbolo da permissividade, da leniência da nossa legislação penal. Mas como é que você acha que esse caso pode ser um divisor de águas para realmente fazer uma depuração mínima e tentar ali desmantelar a rede do PCC? PP. Eu não acredito não, Marinho. Eu queria que fosse. Eu queria que esse caso fosse o divisor de água para repensar várias coisas em relação à operação policial, a operação do Estado, né, quando vai para cima dessas organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, né? Como bem disse aqui, né, essa pessoa delatou membro do Comando Vermelho, delatou PCC, policiais corruptos. E aí tem uma questão que colocaram aqui. Ele abriu mão, né, da proteção do Estado. Num caso como esse, não pode abrir mão. Não pode abrir mão. A legislação deveria ser dura. Não pode abrir mão de ajuda policial, né? Ajuda do Estado para proteger a própria vida. E digo mais, não é nem por uma questão de proteger o indivíduo em si. É uma questão para proteger o Instituto da Delação Premiada. Só que se eu delatar, eu sei que eu vou morrer, né? Eu não tenho que delatar. E tem mais um detalhe, né?
Quem é que vai querer fazer delação agora? Exatamente. Meu Deus do céu, para. Mas- Esse é um dos muitos pontos que a gente precisa discutir. Só um momento, agora sim. Esse é um dos pontos principais. É o quê? Delação premiada à la carte? É um buffet? Você pode escolher? Só que o que é a delação, Marinho? A delação nada mais é do que você expõe evidências e aí a Polícia Civil vai e investiga, você dá os caminhos para que a investigação seja feita. E é uma forma de negociação. Então, para você negociar também, o autor que está dizendo ali que, olha, eu vou delatar as pessoas, eu vou te entregar os caminhos da investigação, ele precisa de benefícios. E alguns desses benefícios veio por meio da proteção que foi... que ele foi negada, vamos dizer assim. Ele negou a proteção. Sim. E a maior dificuldade da polícia, eu passei isso na vereança, sempre falava, quem tiver denúncia de corrupção na prefeitura, no governo, manda para mim. A maior dificuldade é a pessoa ter a coragem de ir até uma delegacia. Eu sempre me colocava para ir com ela, inclusive uma foi, uma não, várias foram comigo. Eu fui até a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, entrei no papel junto com eles para mostrar que a gente está junto do começo ao fim. Mas a maior dificuldade de cada 100 denúncias de corrupção que chega através do nosso escritório, um só tem coragem de colocar para frente. E aí a gente não pode fazer absolutamente nada. Porque a pessoa que está denunciando, que está apresentando as provas, ela não quer se expor. E a gente tem que respeitar esse direito das pessoas também. E quantas vezes também eu não recebo mensagens no Instagram ou pelas redes sociais de pessoas querendo fazer relatos, delações, só que fala assim, não, mas não envolve meu nome, não. Mas aí, em determinado momento, você precisa, claro, da pessoa, do depoimento dela, né? Por mais que a gente tenha a fonte garantida, não precisa revelar pessoas não têm quem noção que mas tem receio, né? Tem As pessoas não têm noção que num processo de corrupção, por exemplo, igual aconteceu na subprefeitura da Lapa, que eu entrei lá e prendi uma corrupta em flagrante, foi através de um comerciante que falou, eu não aguento mais ser extorquido. E aí eu avisei a polícia e falei assim, o senhor tem que depois ir na delegacia, não dá para fazer essa denúncia e ir embora para casa achar que vai adiantar alguma coisa. Ele, não, eu vou até o final, porque eu não aguento mais ser extorquido. Mas esse é um caso em 100. É muito difícil achar pessoas com essa coragem, porque mexer com o crime realmente não é fácil. Eu ainda ando armado, tenho até um preparo para me defender, mas a pessoa que não anda armada é muito complicado. Então não dá para a gente crucificar essas pessoas que não querem delatar. E é um país inteiro, uma sociedade inteira, todos nós, você do outro lado e nós aqui, reféns dessa selvageria toda, desse oceano aí de golpes, extorsões, e esse terreno fértil para a gente sempre ficar na defensiva e na paranoia. É a receita perfeita para como eu sempre digo, o divórcio nacional, o suicídio nacional, de certa forma.